Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Ontem o Glorioso perdeu por 3-1 para o Júnior Barranquilla na estreia da fase de grupos na Libertadores no estádio Newton Santos com quase 40 mil pessoas. Se você não viu, veja, fiz um vídeo sobre a partida, uma análise criteriosa, saiu às 4h45 da manhã de hoje, então tem muita coisa lá. O vídeo está até um pouco longo porque eu quis detalhar realmente o que aconteceu na derrota do Fogão. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre John Textor, ele que foi à polícia ontem entregar evidências sobre o que ele vem citando, manipulação de resultados no futebol brasileiro em 2022 e 2023. Isso é um caso muito sério, grande parte da imprensa não está lidando com isso da maneira correta. Eu quero abordar o tema também. E ao fim do vídeo eu comento um pouco mais sobre o jogo, porque eu observei parte da coletiva do treinador do Júnior Barranquilla e ele teve estratégia para conseguir neutralizar pontos importantíssimos do Botafogo, que infelizmente não conseguiu o antídoto para as estratégias da equipe colombiana. Se inscreva por aqui, é simples, rapidinho, fácil, grátis, tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Traga novos inscritos, pode falar que aqui tem muita informação, análise tática, opinião e mais. Galera, vamos passar logo dos 49 mil inscritos, depois dos 50 mil, então vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e distribui automaticamente para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, ontem tinha estreia na fase de grupos da Libertadores. John Textor, acionista majoritário do Botafogo, fez um grande investimento para a temporada de 2024. Tinha jogador de mais de 100 milhões de reais entrando em campo ontem. Tinha um time muito caro, disputando uma competição muito importante. Tinha treinador chegando da Europa ao Brasil para assumir o Botafogo. E mesmo assim o John Textor saiu direto do aeroporto para a cidade da polícia para entregar evidências e também dar um depoimento importante a respeito da manipulação de resultados por ele citado o tempo todo aqui no futebol brasileiro em 2022 e 2023. O John Textor poderia deixar isso para lá, o Campeonato Brasileiro de 2023 já acabou, o Botafogo nem na fase de grupos direto entrou na Libertadores, além de ter perdido o título, teve que disputar a pré-Libertadores para chegar à fase de grupos. E o John Textor poderia ter pensado que isso passou, mas ele não está pensando no título brasileiro de 2023. O Botafogo também falhou muito, como voltou a falhar ontem contra o Júnior Barranquilla. Uma coisa não tem a ver com a outra. Felizmente, não é cortina de fumaça, até porque nem precisaria. Um time caro, com jogadores de qualidade, a torcida lotando o estádio novamente. Mas ele foi porque ele acredita no que ele está falando. E ele diz que entregou provas a pessoas que, segundo o próprio Textor, não estão preocupadas com paixão clubística na avaliação. E agora a polícia, com as evidências em mãos, vai entender o que fazer com o caso. O John Textor entregou onde deveria ter deixado realmente as evidências. E não é brincadeira. Se não tiver como provar, aí o John Textor, como todo mundo que fala e não consegue provar algo sério, vai arcar com as consequências. Isso a gente aprende desde quando é criança. Se ele provar, pode acontecer algo grandioso no futebol brasileiro, já que ele chegou aqui recentemente, está investindo pesado num fortíssimo clube, num clube muito grande. Ele quer um futebol de mais qualidade. Ele já deixou claro que é para o Brasil evoluir, futebol brasileiro evoluir. Ele não fala apenas do Botafogo. E muita gente não está conseguindo entender isso. Grande parte da imprensa está tratando de uma maneira até surpreendente, negativamente. Está querendo fazer piada, está querendo ironizar. Que troço patético. Ouve o que ele tem a dizer, debate, opina de maneira séria, concorda, discorda, mas espera agora a polícia, a justiça. Vamos ver o que vai acontecer. Tem CPI para ser aberta. Se vai dar certo ou não, não sabemos. Mas tem gente com uma ansiedade tremenda, querendo definir que o Textor é fanfarrão,
que ele está errado, que o Botafogo é isso e aquilo. Não vou nem falar porque as pessoas atacam também o nosso clube, a instituição defendida tão fortemente por uma torcida pujante, maravilhosa, que ontem estava mais uma vez presente no estádio Newton Santos, apesar do horário do jogo, 19 horas. Mas isso é outro caso, é com a Libertadores, com a TV, com quem detém os direitos de transmissão. Então o Textor foi, depois deu uma entrevista fortíssima, falou que não tem só evidências de relatórios da Good Game, embora, segundo ele, a Good Game faça um grande trabalho, tem mais evidências, e agora vamos observar. É o início, ele disse, é embrionário ainda. Tomara que aconteça realmente algo importante para que o futebol brasileiro evolua. Lá em 2005, quando descobriram a máfia do apito, no mesmo campeonato, já tivemos problema novamente. Ali o futebol brasileiro não evoluiu e parece que grande parte da imprensa também não. Parece que piorou. Então vamos observar os próximos movimentos, galera. E o John Textor, que é muito ativo falando a respeito de futebol, comentou internamente, segundo matéria do GE, que não gostou da postura dos zagueiros, Lucas Alter e Alexander Barbosa. E o Botafogo foi criticado pelo John Textor, o time, na verdade, porque, segundo ele, foi uma estreia patética numa competição importantíssima. Só que isso tem a ver também com gestão de futebol, tem a ver com o próprio John Textor. O planejamento inicial do Botafogo para 2024 não foi bom e sabemos disso. O Botafogo tem um ótimo time, o Botafogo tem um bom elenco, o Botafogo pode fazer melhor. Esperamos todos que o Arthur Jorge consiga, num curto período de tempo, embora seja muito difícil, organizar a casa. Mas houve sim problema no planejamento inicial para 2024. Ontem, o campo foi resultado de muita coisa que aconteceu fora do campo. Ainda há tempo, o Botafogo ainda pode se reorganizar, mas não vai ser tão simples. Então, John Textor comentou que realmente foi uma estreia ruim e, segundo o GE, internamente ele reclamou da postura dos zagueiros, não gostou do tempo que a bola passou nos pés do Lucas Alter e do Alexander Barbosa, eles que foram para o campo ofensivo, tentaram muitos lançamentos. Falei sobre isso na análise do vídeo pós-jogo, se você não viu, repito, veja, mas isso não tem a ver apenas com os zagueiros, tem a ver com a estrutura do time. O Botafogo ficou sem ação ofensiva, o Botafogo não teve inventividade e também não tinha jogadas prontas para surpreender o Júnior Barranquilla. Pelo contrário, o Botafogo foi surpreendido. Vejam o VT se puderem, vejam os melhores momentos. Terceiro gol que o Botafogo toma, o Tiquinho está com a bola, tenta o passe, o Eduardo não consegue chegar à frente do defensor. Um atleta do Júnior Barranquilla dentro da área recupera a bola, toca de calcanhar para o companheiro faz um lançamento de dentro da área para a região do meio campo, ainda no campo de defesa do Júnior. Um outro com muita tranquilidade, passa a bola de calcanhar, toque de primeira pelo alto, o Botafogo tomou uma linha de passe no campo de ataque. E aí a bola chegou até um meio-campista qualificado que deu o passe com a parte interna. O Lucas Alter falhou, o Matheus Pontes também não entendeu a hora de sair para fazer a linha. E o Baca, frente ao goleiro Gatito, teve tranquilidade e competência para driblar e fazer o gol. Então o Botafogo, além de não conseguir surpreender ofensivamente, ainda teve problemas do sistema defensivo que começa lá na frente. Porque todo mundo precisa estar encaixado na marcação. E o Botafogo não conseguiu. Na coletiva, o treinador do Júnior Barranquilla falou que fez com que o Botafogo não conseguisse as inversões do Barbosa para o Júnior Santos. Por isso também o Barbosa lançou muito para a área. E eu vinha falando aqui, é importante que o Botafogo, se não conseguir as conexões por dentro, se não conseguir outro tipo de jogada, faça aquela inversão com o Barbosa para o Júnior Santos, porque deu certo contra o Bragantino, deu certo contra o Boa Vista. Vendo isso, porque eles também analisam, eu sempre falo, são profissionais, estão lá vendo, precisam identificar as partes boas e as partes ruins do adversário. O analista de desempenho precisa identificar o treinador, o auxiliar. Então o treinador do Júnior identificou que o Barbosa faz inversão pegando o Júnior Santos no 1 contra 1 e que isso é um diferencial para o Botafogo. O que ele fez, segundo a própria fala do treinador, deixou os jogadores mais perto para que o Botafogo tivesse condição de tocar a bola mais curto, ao invés de fazer essas inversões pegando o Júnior Santos. Ele abriu o campo na marcação
E mesmo assim o Botafogo não encontrou o antídoto, ou seja, quando o Botafogo não tem a condição de fazer aquilo que deveria ser um recurso, que é a inversão longa, pegando o Júnior Santos no 1 contra 1, o Botafogo deveria ter utilizado o meio-campo, ter jogado por dentro, porque o Júnior Barranquilla teria dificuldade de marcar as duas ações. Ter que abrir o campo para marcar a inversão e ter que fechar o campo rapidamente para marcar o jogo por dentro. Só que por dentro, o Gregory ficou muito mais empenhado na marcação, não conseguiu jogar com a bola. O Marlon Freitas era o único que tentava, de alguma forma, fazer os passes para frente, ou então abrindo com os laterais ou com os pontas. E o Eduardo ficou nulo, sumido no jogo. Eu lembrei do Eduardo quando ele foi substituído. O Botafogo não conseguiu se organizar ofensivamente. E agora, observando a coletiva do treinador do Júnior Barranquilla, fica ainda mais claro. Ele tinha uma estratégia, o time comprou a ideia, ele elogiou muito os atletas do Júnior, e o Botafogo não conseguiu sair dessa situação armada, organizada pelo Júnior Barranquilla. A qualquer momento eu volto, hoje tem live, uma probabilidade até de que a live seja na parte da tarde. Por isso é importante que você fique com o sininho ativado. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!